Fala galera, a aula de hoje vai falar sobre separação de misturas. Roda a vinheta. Num sistema natural, nós não temos só substâncias puras. Aliás, a maioria das substâncias tratam-se de misturas. Precisamos de métodos para separar essas misturas. Estes métodos nós vemos na aula de hoje. Professor, estes métodos devem ser muito difíceis, né? Pelo contrário, são fáceis. Tu usa isso provavelmente em casa. É? Como exemplo, eu posso citar para vocês. Como é que tu faz para escolher feijão? Tu faz uma catação. As mãozinhas da minha querida catando feijão. Como é que tu faz para separar a casca do amendoim? Tu faz uma ventilação. Viu? Que simples. Logo, são métodos do teu dia a dia. Sabia não? A ideia então é agora eu apresentar para vocês método por método, sistema por sistema. Yes, science! O primeiro método é a catação. A catação é uma separação de mistura sólido com sólido. Por exemplo, escolher feijão. Tirando as pedrinhas. Para escolher os feijões, nós devemos separar os bons pela estrutura, pela qualidade do grão. Uma catação. Como segundo método, vamos ver a tamização ou peneiração. Nesse tipo de separação de misturas, também temos a separação de sólido com sólido. Para esse método, vamos usar peneiras. Sim, peneiras de tamanhos de furos, poros diferentes. Cada peneira vai separar os sólidos através do tamanho do seu grão, da sua granulometria. O próximo método é bem tranquilo, é a ventilação. A ventilação também separa sólido de sólido. Um exemplo desse método é a separação da casca do amendoim da sua semente. A gente pode fazer o quê? Assoprar e separar as duas substâncias. O próximo método é a levigação. A levigação separa sólidos de densidades diferentes. Para utilizarmos o método da levigação, precisamos de um solvente, a água. A água vai arrastar os sólidos pela sua diferença de densidade. Um exemplo clássico que sempre aparece em provas com separação de mistura é a mineração de ouro. O ouro é separado da areia através da utilização da água junto à bateia. Te liga, bateia, está aparecendo aqui, ó. É aquele material que o minerador usa para separar a areia do ouro utilizando a água. O próximo método de separação de misturas é a decantação. A decantação separa líquidos immiscíveis. O que é immiscível, professor? Não sei. Líquidos immiscíveis são aqueles que não se misturam, como água e óleo, por exemplo. O processo de separação por decantação é bem fácil. Devemos seguir alguns passos. Primeiramente, devemos deixar os líquidos separarem-se. Essa separação acontece naturalmente. O mais denso vai para baixo, o menos denso vai para cima. Posteriormente, devemos utilizar uma baqueta, um bastão de vidro para separar o líquido que está acima, aquele que é menos denso. Depois que foi retirado o líquido menos denso, vai sobrar no frasco o líquido mais denso. Pronto, a mistura heterogênea foi separada. O próximo método de separação de misturas é a filtração. A filtração separa sólido de líquido ou sólido de gás. Um exemplo clássico desse tipo de método é a feitura, a elaboração de café. Sim, café. O café passadinho de manhã, de tarde, gostoso. Aquela cafeína que faz a gente vibrar. A separação se dá através da utilização de água, a mistura do café neste composto, separando o sólido do líquido. O café bem brasileiro. Quero café! Quero café!
Desculpe! A evaporação é o método que vem agora. A evaporação separa sólido de líquido. Um exemplo desse tipo de método é o que ocorre nas salinas. Sim, nas salinas nós represamos a água do mar e deixamos que a água evapore pela ação dos raios ultravioletas do Sol, deixando assim concentrado o sal, o cloreto de sódio. O próximo método é a centrifugação. Na centrifugação, separamos sólido de líquido. Utilizamos a centrifugação quando temos um sólido muito fino. Este sólido muito fino passaria tranquilamente por um filtro, por isso não podemos usar a filtração. Na centrifugação, este sólido, por ação da força centrífuga, vai ir para o fundo do frasco. Assim, é fácil separar o sólido do líquido. A destilação simples é o próximo método que veremos. Neste método, nós teremos um sólido dissolvido em um solvente. O método se baseia no aquecimento da solução, solvente sólido. O solvente atinge o ponto de ebulição, evapora, condensa no condensador e é recolhido do outro lado no copo de Becker. Ou seja, no copo de Becker tu vai ter o solvente. O soluto, o sólido, fica no balão de destilação. O próximo método é a destilação fracionada. A destilação fracionada separa substâncias que têm pontos de ebulição diferentes. A aparelhagem utilizada na destilação fracionada é muito parecida com a aparelhagem da destilação simples. Porém, na fracionada utilizamos a coluna de fracionamento. Ela vai separar as substâncias das misturas. Um exemplo importante deste método é a destilação fracionada do petróleo. Nas torres de destilação fracionada existentes nas refinarias, o petróleo é dividido em seus componentes básicos, como a nafta, o querosene, a gasolina de aviação, o asfalto, entre outros. O próximo método é a dissolução fracionada. Onde nós usaríamos a dissolução fracionada? Numa mistura de areia e sal, por exemplo. Como faríamos? Não sei. Para esta separação, vamos utilizar o solvente água. Sim, a água, pois a água vai dissolver o sal. Assim, ficaremos com uma salmoura. Ora, é só utilizar um filtro, passar essa solução pelo filtro, assim a areia fica presa no filtro e passa a solução de água com sal. Muito fácil, né? O último método de separação de misturas que veremos é a cromatografia. A cromatografia separa as substâncias de uma mistura através de sua polaridade ou através de seu peso molecular. Para a utilização do método de cromatografia, precisamos lembrar das duas fases dessa separação, a fase móvel e a fase estacionária. A fase móvel é quem arrasta as substâncias. Esta fase pode ser um solvente ou um gás. A fase estacionária se trata de uma coluna de diferenciação. Lá, as substâncias se separam através da sua polaridade ou do seu peso molecular. Hoje tu viu nessa aula os principais métodos de separação de misturas. Não te esquece que esses métodos são muito importantes para separarmos substâncias de misturas homogêneas ou heterogêneas. As questões do Enem vão tratar disso. Agora tu está preparado. Foca no teu objetivo, revisa as aulas, faz os exercícios, porque o teu objetivo é o meu objetivo, o topo do Enem. E aí, galera, curtiram a aula? Hoje falamos de separação de misturas. Se curtiram, e eu tenho certeza disso, faz o seguinte, te inscreve no canal, dá vários likes aí, mais aulas como essa. Vamos se misturar bem. Valeu!